Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre rolamentos de esferas. Primeiro, vamos entender o que é um rolamento de esferas e como ele funciona. Depois, vamos discutir as causas mais comuns de falha em rolamentos de esferas e como identificar os sintomas. Por fim, vamos dar algumas dicas de como prolongar a vida útil dos seus rolamentos de esferas. Então, se você quer saber mais sobre rolamentos de esferas, assista ao vídeo até o final. Um rolamento de esferas é um componente mecânico que reduz o atrito entre duas superfícies em movimento. Ele é composto por um anel externo, um anel interno e uma série de esferas que rolam entre os dois anéis. Os rolamentos de esferas são usados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo carros, máquinas industriais e eletrodomésticos. Os rolamentos de esferas são um tipo de rolamento que usa esferas como elementos rolantes. Os rolamentos principais são um tipo específico de rolamento de esferas que é usado no motor de um carro. Eles são responsáveis por suportar o virabrequim e permitir que ele gire suavemente. Os rolamentos de esferas têm duas finalidades principais: reduzir o atrito. Os rolamentos de esferas reduzem o atrito entre duas superfícies em movimento, o que melhora a eficiência e reduz o desgaste. Suportar cargas. Os rolamentos de esferas podem suportar cargas pesadas, o que os torna adequados para uso em uma variedade de aplicações. Os rolamentos de esferas são encontrados em uma variedade de locais em um carro, incluindo o motor, os rolamentos principais e as bielas. São usados no motor para suportar o virabrequim e permitir que ele gire suavemente. Transmissão. Os rolamentos de esferas são usados na transmissão para permitir que as engrenagens girem suavemente. Rodas. Os rolamentos de esferas são usados nas rodas para permitir que elas girem suavemente. Os rolamentos de esferas são fixados no lugar usando uma variedade de métodos, incluindo anéis de pressão. Os anéis de pressão são usados para prender o rolamento de esferas no lugar em um furo. Parafusos. Os parafusos são usados para prender o rolamento de esferas no lugar em um eixo. Cola. A cola é usada para prender o rolamento de esferas no lugar em uma superfície. Os rolamentos de esferas precisam ser lubrificados para funcionar corretamente. O óleo é usado para reduzir o atrito e o desgaste entre as esferas e os anéis. O óleo pode ser fornecido aos rolamentos de esferas usando uma variedade de métodos, incluindo lubrificação por salpicos e a lubrificação por salpicos é um método em que o óleo é salpicado nos rolamentos de esferas pelas engrenagens ou outros componentes em movimento. Lubrificação por jato de óleo. A lubrificação por jato de óleo é um método em que o óleo é pulverizado nos rolamentos de esferas por um bico. Lubrificação por graxa. A lubrificação por graxa é um método em que a graxa é aplicada aos rolamentos de esferas. Os rolamentos de esferas são feitos de uma variedade de materiais, incluindo aço. O aço é o material mais comum usado para rolamentos de esferas. Ele é forte e durável. Cerâmica. A cerâmica é um material que está se tornando cada vez mais popular para rolamentos de esferas. Ela é leve e resistente ao desgaste. Plástico. O plástico é um material que às vezes é usado para rolamentos de esferas em aplicações de baixa carga. Ele é barato e leve. O número de rolamentos de esferas em um carro varia de acordo com o modelo do carro. No entanto, a maioria dos carros tem entre 50 e 100 rolamentos de esferas. Existem várias coisas que podem causar a falha dos rolamentos de esferas, incluindo, existem vários sintomas que podem indicar que os rolamentos de esferas estão falhando, incluindo ruído. Um ruído alto e agudo é um sinal comum de falha dos rolamentos de esferas. Vibração. Vibração excessiva também pode ser um sinal de falha dos rolamentos de esferas. Superaquecimento. Os rolamentos de esferas que estão falhando podem superaquecer. Vazamento de óleo. Se os rolamentos de esferas estiverem vazando óleo, isso é um sinal de que eles precisam ser substituídos. Os rolamentos de esferas são um componente importante dos carros. Eles reduzem o atrito e o desgaste, e permitem que as peças móveis girem suavemente. Existem várias coisas que podem causar a falha dos rolamentos de esferas, incluindo a falta de lubrificação, a contaminação, a sobrecarga e os danos. Se você suspeitar que os rolamentos de esferas do seu carro estão falhando,
é importante levá-lo a um mecânico para que eles sejam inspecionados e substituídos, se necessário. A desmontagem de um rolamento de esferas é um processo delicado que requer ferramentas e conhecimentos específicos. É importante seguir as instruções do fabricante para evitar danos ao rolamento. O uso de óleo inferior pode levar à lubrificação inadequada do rolamento, aumentando o atrito e o desgaste. É importante usar óleo de alta qualidade que atenda às especificações do fabricante. O cúmulo de fadiga é uma das principais causas de falha dos rolamentos de esferas. Ocorre quando o rolamento é submetido a cargas repetidas que excedem sua capacidade. O cúmulo de sujeira no rolamento pode causar danos aos seus componentes, aumentando o atrito e o desgaste. É importante manter o rolamento limpo e livre de contaminantes. A corrosão pode danificar os componentes do rolamento, reduzindo sua vida útil. É importante proteger o rolamento da umidade e de outros agentes corrosivos. Existem vários sintomas que podem indicar que um rolamento de esferas está defeituoso. Alguns dos sintomas mais comuns incluem um ruído excessivo. Um rolamento defeituoso pode produzir um ruído de trituração, umbido ou chiado. Vibração. Um rolamento defeituoso pode causar vibração no equipamento em que está instalado. Superaquecimento. Um rolamento defeituoso pode superaquecer devido ao atrito excessivo. Folga excessiva. Um rolamento defeituoso pode apresentar folga excessiva, o que pode causar problemas de desempenho. Neste curso, você aprenderá sobre os diferentes tipos de rolamentos de esferas, suas causas e sintomas de avaria, e como substituí-los. Alguns rolamentos de esferas possuem indicadores luminosos que podem indicar quando o rolamento está prestes a falhar. Esses indicadores podem ser úteis para evitar falhas inesperadas. Ao substituir um rolamento de esferas, é importante considerar os seguintes fatores: o tipo de rolamento, escolha o tipo de rolamento adequado para a aplicação. O tamanho do rolamento, escolha o tamanho correto do rolamento para a aplicação. A qualidade do rolamento, escolha um rolamento de alta qualidade de um fabricante confiável. O método de instalação, siga as instruções do fabricante para instalar o rolamento corretamente. O custo dos rolamentos de esferas varia de acordo com o tipo, tamanho e qualidade do rolamento. Os rolamentos de esferas podem custar de alguns euros a centenas de euros.